A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar uma nova jornada, vamos iniciar um novo trimestre da CPAD em 2020, onde a gente vai tratar sobre um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual aqui na Escola Bíblica Dominical. Conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. Isso quer dizer que a gente vai analisar os 12 profetas menores da Bíblia Sagrada. E o tema da aula de hoje é: quem são esses profetas menores? Eu espero que Deus te use poderosamente, que você possa crescer em Jesus através desse conteúdo bíblico. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, gente boa, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a falar da palavra de Deus e alcançar mais pessoas. Deixa aí também o seu comentário e coloca aí de onde você está assistindo. Eu quero te conhecer. Onde é que essa lição está chegando? Me ajuda aí, coloca aí em nome do Senhor. Pega essa lição também, joga nos grupos de WhatsApp de todo mundo que você conhecer, tá? Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem material para professor da Escola Bíblica Dominical, tem material para professor de discipulado, treinamento de discipulado. Eu espero que Deus te abençoe aqui no canal, tá? Então vamos que vamos? Vamos para a nossa lição. E é claro que Deus em Cristo vai falar muito com a gente em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1 aqui da classe dos juvenis. E o tema da aula de hoje é: quem são os profetas menores? Quem são esses profetas menores? Nós vamos perceber que os profetas menores, de acordo com a classificação bíblica, são 12. E vamos analisar um a um com você na aula de hoje. Observa, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que a tua lição tem aí 3 objetivos específicos. Fica atento nisso, tá? Inicia a tua lição pelo texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Observa também os objetivos, não se esqueça disso. E fique atento que a tua aula de hoje tem aí 3 pontos para você trabalhar com os teus alunos em sala de aula. O contexto histórico, esse é o primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos perceber que na Bíblia nós temos a classificação bíblica de 12 profetas menores. Esses 12 profetas menores fazem parte da composição do Antigo Testamento. E a gente precisa compreender o contexto em que eles viveram. Boa parte deles, por exemplo, são chamados como servos de Deus. Alguns eram camponeses. Nós temos até no meio desses profetas aí um que era um boiadeiro. Nós temos no meio desses profetas servos de Deus que são levantados para poder trazer uma mensagem. Geralmente os profetas se levantavam no Antigo Testamento para poder trazer uma mensagem quando o sacerdócio estava em pecado, ou o reinado estava distante de Deus, e eles traziam uma mensagem. Boa parte desses profetas traz uma mensagem de arrependimento, para que o povo se volte para a vontade de Deus, para o plano e projeto de Deus. E boa parte desses profetas que nós estamos trabalhando como profetas menores, são profetas que trazem uma mensagem agora a partir do cativeiro, ou pós-cativeiro babilônico. Eles retornam para Jerusalém e em Jerusalém começam a incentivar o povo de Deus a buscarem a Deus, restaurarem o templo e adorarem o Senhor. Pequeno detalhe, por que eles são conhecidos como profetas menores? Não é por causa da quantidade de capítulos ou versículos que eles escreveram menos do que os profetas maiores, mas sim por causa do tempo de ministério. Uma prova que você pode até demonstrar: Oséias, que nós vamos estudar aqui, ele possui 14 capítulos e ele é um profeta menor. Daniel, no Antigo Testamento, só tem 12. Então não é por quantidade de capítulos. Daniel é maior, mas sim por tempo de ministério. Acredita-se que Daniel profetizou quase 60 anos. Aqui tem um tempo, um período muito longo, diferente de Oséias, que profetizou um período menor do que Daniel. Então são conhecidos como menores por causa desse período ministerial. E aqui a gente vai perceber que eles estão num contexto que são levantados por Deus quando o povo está em pecado, quando o povo se afasta de Deus. Então, profeta no Antigo Testamento, especialmente profeta menor, ele se levanta com a mensagem bíblica, uma mensagem que traz o povo para perto da vontade de Deus, traz o povo de volta.
Profeta de Deus tem esse envolvimento com a palavra, tem esse envolvimento com o querer de Deus, com a vontade poderosa de Cristo, com a vontade poderosa do Senhor. Finalizando esse primeiro ponto, você vai descrever esses conceitos, descrever para os seus alunos que o tempo em que eles se envolvem são períodos em que o povo está afastado da presença de Deus. Eles aparecem para trazer uma mensagem. Apresente a ação do tópico 1 para os seus alunos e avance agora para o ponto de número 2 da sua lição, que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Quem eram os profetas menores? Os profetas menores, de acordo com a classificação bíblica, são 12. Cada um traz uma mensagem em seu tempo, em seu período, uma mensagem profética voltada para os filhos de Deus. O primeiro profeta que aparece na Bíblia, na nossa classificação, é o profeta Oséias. O seu nome tem um significado de salvação. Ele se casou com uma prostituta no período do seu ministério profético, por ordem de Deus. Por quê? Deus, ele falava nessa linguagem de vivência com o profeta. Deus ordena Oséias se casar com uma prostituta para que ele sinta o que Deus estava sentindo em relação a Israel. De acordo com a própria história bíblica de Oséias, você percebe que Oséias se casa com uma mulher do mundo, uma mulher prostituta, compra ela, essa mulher tem filhos com Oséias, depois ela decide deixar Oséias e voltar para a antiga prática. Oséias fica muito triste, mas Deus vai lá e fala com Oséias de novo, vai lá e busca ela de volta, compra de novo, traz de volta. Por quê? Para descrever exatamente o sentimento em que Deus estava sentindo em relação a Israel. Israel era essa prostituta e esse Deus em todo o tempo estava resgatando Israel, comprando Israel das mãos dos inimigos. É muito importante você ter essa ideia sobre o contexto de cada livro. E os contemporâneos de Oséias foram Amós, Obadias, Miqueias e Isaías. Profetizaram no mesmo período. O segundo profeta que eu quero tratar com você, para você conhecer sobre ele, profeta menor, é o profeta Joel. Seu nome significa Jeová é Rei. Você entende que ele, dentro da Bíblia, habitou em Jerusalém. Ele traz uma mensagem para os habitantes de Jerusalém, de um tempo de renovo, de um tempo de restauração. É ele também que traz aquela profecia que se cumpre em Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos. Ele é usado por Deus para dizer que Deus estaria restaurando o povo de Deus quando esse povo voltasse o seu coração para a presença dele. E no período em que ele profetiza, Jerusalém está sendo atacada por uma grande praga de gafanhotos. Todo o comércio, toda a cidade, toda a lavoura estava sendo destruída por esses gafanhotos. E no meio daquela tristeza nacional, Deus levanta Joel para poder trazer uma profecia do tempo de renovo de Deus, do tempo de restauração de Deus, do tempo do Espírito de Deus sobre Jerusalém. O terceiro profeta é o profeta Amós. Amós, ele era um profeta humilde. De acordo com a Bíblia, ele era um profeta que tinha uma profissão, e a sua profissão era boiadeiro. E você percebe que Deus usa esse homem. Ele profetiza nos dias de Obadias e também de Jonas. Ele profetiza nos dias de Oséias e também de Jonas. A sua mensagem é trazer essa ideia de volta para o povo voltar para a humildade. Por quê? Aquele povo que estava... Porque no período em que ele profetiza, os cidadãos de Israel estavam vivendo uma vida leviana. Para você ter ideia, o pessoal estava trocando as pessoas por um par de sapato, tratando os escravos de forma terrível, não agradando a Deus, sendo orgulhosos em si mesmo. E Deus traz em Oséias uma mensagem. Ele traz uma mensagem de restauração, ele chama esse povo para perto, para que aquele povo não tratasse mal o estrangeiro, a viúva e o pobre. E isso era algo que estava desagradando a Deus, e ele traz uma mensagem profética a respeito disso. Obadias. O texto de Obadias só tem apenas 21 versículos, e a sua mensagem é voltada para os filhos de Edom. Ele traz uma mensagem para os descendentes de Esaú. Edom aqui é vermelho, descendente de Esaú. Ele traz essa mensagem para aqueles que estavam se distanciando da presença de Deus. A sua voz profética é para eles. Jonas. O profeta Jonas, de acordo com a Bíblia, ele é aquele profeta que traz uma mensagem voltada para os ninivitas.
Ele não queria trazer essa mensagem para os ninivitas. Sua vontade era fugir e deixar que os ninivitas se perdessem. E por vontade de Deus, por decreto de Deus, Jonas traz aquela mensagem. Tem toda uma história sobre isso. Ele tenta fugir, ele para no ventre de um peixe, ele faz uma oração, retorna para Nínive por vontade de Deus, a nação se arrepende, ele prega a mensagem, o povo se arrepende e ao invés de ele glorificar a Deus, ele fica chateado com Deus porque o povo se arrependeu. O que ele queria era que Deus estabelecesse com aquele povo o juízo. E você percebe Deus trabalhando no caráter de Jonas no último capítulo, quando Deus retira aquilo que era do seu descanso, para demonstrar para ele que ele não era nada e precisava também da graça de Deus. Miqueias. O profeta Miqueias, ele traz uma profecia maravilhosa. Ele é um dos profetas que é usado por Deus para falar a respeito do Messias também. A sua mensagem é voltada para os filhos de Israel, para os filhos de Judá. Ele é um dos profetas que aparecem na Bíblia pós-cativeiro babilônico. Naum. O profeta Naum também é um profeta usado por Deus para poder trazer a mensagem para os ninivitas, tempos depois dos dias de Jonas. Sua mensagem é uma mensagem de juízo, sua mensagem é uma mensagem de juízo de Deus para aqueles que estavam fazendo algo que não agradava ao Senhor. Ele profetiza nos dias de Jeremias, Sofonias e Abacuque. Sua profecia é uma profecia real. Abacuque traz uma mensagem nos dias também de Jeremias, nos dias em que o povo estava com fome e em que o povo estava sofrendo por causa do início do cativeiro babilônico. Abacuque traz uma mensagem porque Israel está sendo sitiada pelos babilônicos. Ele está percebendo que o povo agora não está tendo mais esperança, não está tendo mais alimento. Mas ele traz uma profecia falando a respeito da vontade do Senhor para Judá e Jerusalém. Sofonias foi um profeta contemporâneo também de Jeremias, sendo usado por Deus para trazer uma mensagem para os filhos de Deus se arrependerem e voltarem para a presença de Deus antes do cativeiro babilônico. Ele traz essa mensagem voltada para os filhos de Judá e Jerusalém. Ageu. O profeta Ageu é um profeta pós-cativeiro babilônico. Ele profetiza ajudando Zacarias, um dos profetas que existiam naquele período, e ele também profetiza ajudando Zorobabel, que retornou para Jerusalém. Ele retorna na primeira leva também, porém o povo, ao invés de construir o templo com Zorobabel, estavam construindo essas casas. Daí então, Ageu é levantado por Deus para alertar o povo a construir o templo. E quando o povo volta-se para construir o templo, ele faz questão de ser usado por Deus, e Deus usa a boca dele para dizer que a glória daquela casa, daquela segunda casa, da casa de Deus, seria maior do que a primeira. Por que essa glória seria maior do que a da primeira? Porque Jesus pisaria naquela casa. Não porque o templo estava sendo construído com ouro, porque eles não tinham, o material era muito simples, mas porque Jesus, o Rei da Glória, pisaria ali. Zacarias é um profeta que se levanta também pós-cativeiro babilônico nos mesmos dias de Ageu, profetizando a respeito do templo, dessa restauração para aqueles que retornaram do cativeiro e falando a respeito da importância dessa restauração do lugar de culto. O último profeta que vamos falar com você é Malaquias. Malaquias também é um profeta pós-cativeiro e ele traz uma mensagem exatamente para aqueles que retornaram do cativeiro, para que aquele povo pudesse ser fiel a Deus na manutenção do templo. O templo estava precisando de restauração, o templo estava sendo reconstruído. Então nós tratamos nesse segundo ponto para você o aspecto de cada um desses profetas, são 12, apresente para os seus alunos, cada um deles apresente também a ação do tópico 2, tá? E avance então para o terceiro e último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O propósito da mensagem profética dos profetas menores. Por que Deus levanta os profetas menores? Deus levanta os profetas menores para que esses profetas menores sejam porta-voz de Deus em levantar os filhos de Israel, em trazer de volta esses filhos
para a presença do Deus vivo, para a vontade do Deus Todo-Poderoso. Eles falam a respeito do amor perdoador de Deus, Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 3, um Deus que perdoa e restaura aqueles que decidem abandonar o pecado e amar o Senhor. Eles falam a respeito do arrependimento, Joel capítulo 2, versículo 12 a 17, a importância do arrependimento para obter a vontade de Deus. Eles falam a respeito do julgamento divino, Naum capítulo 3, versículos 5 ao 7, esse julgamento é real, julgamento sobre os pecados da nação de Israel. Eles descrevem também a misericórdia inabalável de Deus, Jonas, capítulo 4, versículos 10 e 11, essa misericórdia que está todo o tempo acessível para aquele que busca. E eles falam que a última palavra vem de Deus, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a seguir. Faça essa leitura com seus alunos. Em Miqueias, capítulo 6, versículos 6 e 8, eles também relatam a importância de buscar uma vida em santidade ao Senhor. Então você vê os profetas menores sendo bocas de Deus para poder trazer uma mensagem profética para os filhos de Israel. E Ageu, capítulo 2, 3 ao 9, você percebe que a glória do Senhor é a glória que enche a casa. Então você percebe os profetas sendo usados por Deus para trazer uma mensagem de restauração, de arrependimento, de busca, de fugir do julgamento, mas ser perdoado por Deus por causa da misericórdia dele. Gente, eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical aí na tua classe. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Não se esqueça de apresentar a ação do tópico 4, tá? Te vejo por aqui na próxima aula, em nome do Senhor Jesus.